Meu nome é Arthur, tenho 29 anos, fiz parte da primeira turma do ProfEPT do IFSU Campus Charqueadas. Eu sou egressa da primeira turma do mestrado ProfEPT. Minha formação é em Ciências Contábeis. Meu nome é Luciana Neves Loponte, estou como coordenadora local do ProfEPT IFSU, no Campus Charqueadas. O mestrado não se encerra, ele vai, né? O mestrado, a gente carrega, e esse eu acho que é o grande ganho que a gente tem, né? A gente não termina o que a gente está aprendendo ali. A formação continuada de qualidade para o profissional que trabalha com educação é tão importante quanto ofertar ao estudante um ensino básico de qualidade desde os primeiros anos até o final do seu processo educativo. Quando falamos em profissionais da educação, não nos referimos apenas aos docentes, mas sim a todos os trabalhadores que atuam na escola. Nós temos tido um grupo bem diverso, né, de formação profissional. E isso tem qualificado, né, as discussões, isso tem ampliado, né, o escopo do debate que se pretende e permitido, né, estabelecer uma série de aspectos, né, que ampliam a nossa discussão a respeito de qualquer tema, né, obviamente, né, mais vinculados ao trabalho, à educação, né, que são as nossas temáticas principais de discussão, né, dentro da EPT. Então, esse público diverso que temos recebido no ProfEPT tem permitido, né, trazer mais elementos, né, do cotidiano da sociedade para dentro das discussões, né, com as experiências vividas por cada um, né, e com exemplo, então, daquilo que puderam, né, também observar nas suas diferentes profissões, né, e colocações no trabalho. A convivência com os colegas durante o mestrado também foi de suma importância nessa formação. Éramos uma turma heterogênea de diversas áreas e convivemos, trocamos muitas experiências, muitas ideias. A turma era composta também por técnicos administrativos dos institutos federais e por professores, então foi uma troca muito rica. E também considero uma grande oportunidade para os técnicos administrativos. Exatamente em função dessa diversidade é que é possível a construção do conhecimento. Porque se nós ficamos sempre naquele mesmo mundinho, e esse foi um questionamento que eu tive logo que eu entrei no mestrado do ProfEPT, foi, bom, como é que a gente pensa ProfEPT, educação profissional e tecnológica, se eu venho de uma formação acadêmica de uma universidade que nunca sequer pensou em cogitar isso? Então, é uma mudança de pensamento. E se eu não posso atingir o máximo de pessoas possíveis, o máximo de áreas profissionais possível, qual é o objetivo? Então, eu vejo que a diversidade é o que dá a riqueza da nossa construção. É exatamente o ser diversificado, né? Eu trabalhar com várias áreas e não só professor, né? Que a origem do mestrado do ProfEPT para a rede era que fosse para professores. E houve, na época, uma luta bastante grande dos reitores, né, junto ao CONIF, de que esse mestrado deveria atingir também os técnicos administrativos da rede e a
e outros, né, que fosse aberto, não fosse só para docentes, né? E isso que é a nossa riqueza. E é isso que nós precisamos entender. Eu não faço uma casa só com tijolo, eu preciso do cimento, eu preciso de madeira, eu preciso da alvenaria, da massa que vai por fora, da tinta, da janela, do vidro, do telhado, da telha. Então, assim, como é que a gente constrói isso, a não ser com a diversidade? É a diversidade que dá a riqueza. Então, tu estar em sala de aula e tu ter várias visões do mundo profissional, do desenvolvimento de tecnologias, é daí que a gente consegue construir alguma coisa. E esse é o grande sucesso do ProfEPT. O ProfEPT foi implementado na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em 2016, diante da valorização da promoção de uma formação continuada que articulasse ensino, pesquisa e extensão. Alguns dos objetivos da Rede Federal são formar cidadãos para atuação profissional com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local e gerar soluções técnicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais. Além disso, os institutos federais são geralmente localizados em regiões do interior do país e, assim, promovem a educação para uma população que dificilmente teria acesso aos grandes centros urbanos, incluindo trabalhadores que buscam a formação continuada. Ampliar a análise crítica, né, do estudante, do mestrando, é uma forma, né, de influenciar na sociedade, né? Porque nós estamos trabalhando na formação de pessoas, né, que também trabalham na formação de outras pessoas, né, e que interagem nos seus diferentes espaços. E acredito que a formação crítica promovida pelo ProfEPT, ela acaba, né, por levar, né, esse viés de percepção de mundo para os diferentes espaços, né, que os nossos estudantes eles ocupam, né? Então, por que o conhecimento está encaixotado? Não é? O conhecimento é para todo mundo, né? O desenvolvimento é para todo mundo. Então, é isso, a democratização da educação. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que o mestrado, o ProfEPT faz quando ele atua nessa questão que tu falaste, da diversidade. Eu não posso ter só do professor. Eu tenho professores, eu tenho técnicos administrativos, eu tenho outros profissionais, mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, EPT. Então, eu não tenho, cabe tudo aí, né? Eu não tenho por que separar. Fazer aí uma separação seria acabar com o projeto, né? Nós precisamos trabalhar a diversidade. É nela que está a riqueza. O ProfEPT é uma pós-graduação stricto sensu na modalidade de mestrado profissional. A CAPES criou essa modalidade ao perceber a demanda de perfis profissionais de alta qualidade para atuar nos serviços e publicou em 2009 a Portaria Normativa número 17, na qual considerou o estreitamento das relações entre as universidades e o setor produtivo através da utilização de conhecimento científico. Tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico são preconizados pelas mesmas premissas, sendo que o egresso do mestrado profissional pode optar por seguir a carreira docente ou focar na pesquisa, assim como o egresso do mestrado acadêmico, embora não seja o objetivo mais comum de um ingressante da primeira modalidade. O mais importante é destacar que as duas modalidades de mestrado fazem uso da ciência para tornar o seu trabalho mais qualificado. Na área da educação, o mestrado profissional foi implementado há pouco mais de 10 anos. Ele se propõe a elaborar projetos aplicáveis à realidade do professor pesquisador e por isso se aproxima da educação básica, pois ele permite que o mestrando ou egresso reflita sobre a sua prática e busque aprimorá-la. O ProfEPT também me ensinou muito com relação à academia, à escrita, a ter noção e diferentes perspectivas de uma educação unilateral. Os meus colegas da reitoria, eu trabalho na reitoria do IFRS em Bento, e os meus colegas, assim,
que eu nunca imaginei, né? Chegar assim, eu assisti o documentário e achei ele muito bom. Então, eu sinto que houve realmente uma receptividade muito boa do meu trabalho e o meu reconhecimento do meu trabalho por consequência. A não ser que eu viva de renda, eu sou um trabalhador. E eu preciso aprender que eu sou um trabalhador e que eu vou ser um trabalhador, que eu seja um médico, que eu seja um dentista, que eu seja um engenheiro, que eu seja uma cozinheira. Eu sou um trabalhador. Então, quando se pensa na EPT ou no mestrado profissional, que nos forma para levarmos para além dos institutos federais, a metade das vagas do mestrado é para público externo, nós termos a noção de que, levarmos a noção de que eu preciso me entender como um trabalhador desde sempre, desde que eu começo a estudar, a entender o que é, eu tenho que ver os meus pais como trabalhadores e eu me ver como um trabalhador, independente do que eu for ser, né? E que eu tenho direitos, e que eu preciso ter uma vida digna, e que eu preciso poder escolher o que eu vou ser. Isso é uma educação integral. Então, eu não tenho que estudar aquilo que o mercado quer que eu estude, porque eu vou preencher uma vaga logo ali adiante, mas porque isso me diz respeito. Então, eu sou da área da comunicação e fiz toda a minha cadeia de educação dentro de uma mesma linha, porque isso me diz respeito. Eu não sou, por exemplo, dentista ou cozinheira, porque o mercado quis que eu fosse ser isso. Eu sou porque isso me diz respeito. Então, uma educação integral, e esse é o papel do mestrado profissional, ou da educação profissional também, né? E de tudo, nós termos a noção de que nós precisamos formar pessoas com senso crítico. A importância do mestrado profissional é é poder trazer luz a todo mundo, poder enxergar a sociedade como um lugar de reconhecimento, de seres, né? Que têm desejos e têm vontades e podem e devem ocupar esses espaços e não simplesmente responder ao que o mercado deseja. Eu percebo diversas mudanças, principalmente nos servidores, né, que fazem a formação conosco. Eu digo principalmente porque, né, naturalmente são pessoas com quem a gente se relaciona mais, né, já tinha uma relação anterior ao próprio programa, normalmente, né, pelo menos, né, ali profissional, de trabalho, e a gente percebe muitas mudanças, né. Então, principalmente neste público, no que se refere à entrada, né, que passa a ter o referencial do programa, nas discussões de funcionamento, né, das suas áreas de trabalho, sejam elas de ensino, né, ou administrativas. Então, são grandes mudanças que a gente observa, né, e a gente percebe, né, que passam, né, os servidores, né, passam a ser mais ativos, né, no debate da política institucional, né, na medida em que ingressam, né, e depois concluem o ProfEPT. Mas a gente também percebe, né, em outros egressos, em outros estudantes de outras redes, né, justamente esse avanço no debate, né, e na resistência em relação a temas tão importantes, né, da educação profissional e tecnológica. O desafio que são as desigualdades das realidades locais da extensa base territorial do Brasil requer uma nova perspectiva que contemple a cultura educacional de cada comunidade, dada a importância da educação básica para o desenvolvimento da sociedade em um país onde não há valorização do profissional de educação desse nível de ensino. Por isso, é urgente que se tenha um novo olhar voltado ao cenário brasileiro, que se preocupe com a formação de profissionais qualificados para atuar na educação básica, aliado à valorização desse trabalhador. Diante disso, salientamos que a principal diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional é o produto, isso é, o resultado almejado. No mestrado acadêmico, pretende-se, pela imersão na pesquisa, formar a longo prazo um pesquisador. No mestrado profissional, também deve ocorrer a imersão na pesquisa,
mas o objetivo é formar alguém que no mundo profissional externo à academia saiba localizar, reconhecer, identificar e, sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a agregar valor às suas atividades, sejam essas de interesse mais pessoal ou mais social. Com tais características, o mestrado profissional aponta para uma clara diferença no perfil do candidato a esse mestrado e do candidato ao mestrado acadêmico. Em 16 de setembro de 2016, a Rede Federal passa a prever em suas instituições de ensino a oferta de mestrado profissional em rede nacional. Esse início se deu em 18 polos, divididos entre 14 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. A aprovação do curso junto à CAPES foi muito importante pelos institutos federais serem instituições muito recentes. Não é à toa que os institutos federais têm esse nome, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eles desenvolver pesquisa, desenvolver extensão, desenvolver o ensino. Os institutos não existem por acaso. O mestrado Prof.EPT, que está dentro da rede federal, está dentro dos institutos federais, ele não é uma casualidade. Ele existe porque ele foi pensado para cumprir uma missão social, né? Que é trazer a questão da educação plena, da educação integral para todo mundo. O programa é coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo e a organização de todas as atividades é feita por um comitê gestor. A Comissão Acadêmica Nacional, conduzida por docentes do quadro permanente do Prof.EPT, rege a boa execução do programa, visando a excelência acadêmica e administrativa, e as comissões acadêmicas locais das instituições associadas têm a mesma responsabilidade sobre o Prof.EPT no seu campus. O Prof.EPT está de acordo com os objetivos das instituições associadas, sendo que destacamos aqui a promoção de cursos de pós-graduação stricto sensu, que contribuam para a promoção de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia. E para alcançar esse objetivo, o programa abrange 2 linhas de pesquisa: práticas educativas em educação profissional e tecnológica e organização e memórias de espaços pedagógicos da educação profissional e tecnológica. Antes dessa divisão, todos os discentes cursam disciplinas obrigatórias: bases conceituais para EPT, teorias e práticas do ensino e aprendizagem, metodologia de pesquisa e seminário de pesquisa. Além dessas, também são obrigatórias redação de projeto de pesquisa, prática de ensino orientada e prática de pesquisa orientada. O percurso formativo também abrange disciplinas eletivas que ocorrem simultaneamente em várias instituições associadas, e os estudantes podem se matricular em qualquer instituição, o que garante um intercâmbio entre os estudantes de locais distintos. O trabalho de conclusão do curso se dá através de dissertação, que deve servir como relatório do produto educacional a ser apresentado ao final do processo formativo. Essa dissertação segue as mesmas exigências do modelo acadêmico, porém acrescida do produto, que deve fomentar novas práticas educativas que auxiliem na melhoria dos processos educativos. Foi elaborada uma cartilha que foi chamada de Noções Básicas sobre o Processo de Compras. Aqui até imprimi ela, fiz em formatinho A4, e a ideia é fazer uma segunda edição atualizada dela, porque essa aqui a gente teve algumas mudanças. O meu produto educacional foi um documentário sobre a base teórica que fundamenta o Prof.EPT. Então, eu entrevistei as pessoas que nos dão esse suporte teórico todo. E foi um material que foi muito bem recebido, e as pessoas me reconhecem por ter desenvolvido esse documentário. E eu tive a felicidade de poder entrevistar os teóricos das bases conceituais da EPT. E essa construção desse documentário, ela tirou do papel, então, de textos, de livros, dessa questão escrita, para a fala desses autores. E eu me senti muito gratificada e me sinto ainda muito gratificada pelo retorno que ele deu e dá ainda, né? As pessoas usam ainda o meu material, e isso é uma coisa que para mim é muito gratificante. O programa é ofertado em uma rede com qualidade consolidada no que diz respeito à formação de cidadãos e profissionais. Para os servidores da rede federal, o Prof.EPT cumpre um relevante papel no aperfeiçoamento da prática educativa e gestão.
Já para o público de profissionais que não fazem parte da rede, possibilita a formação continuada, pautada na mesma perspectiva em uma instituição pública e gratuita que abrange todo o território nacional. Apesar de ser um programa jovem, com os primeiros concluintes em 2018, o ProfEPT é o maior programa na área de ensino da CAPES e oportuniza a interiorização da pós-graduação no Brasil, já que normalmente seus polos estão em cidades do interior. Cada dia mais, os profissionais da educação precisam estar preparados para um trabalho que não condiz com uma fórmula pronta. Por isso, é necessário que os programas de formação desses trabalhadores considerem como pré-condição a abordagem sobre a precarização do trabalho, especialmente do trabalho docente. O professor Miguel Arroio sugere que os currículos devem abranger o pertencimento dos estudantes a famílias de trabalhadores e o fato de que estamos em um período de redução de direitos que trabalhadores adquiriram em décadas anteriores. Os mestrados profissionais em educação, por serem programas em que os próprios estudantes da área de ensino realizam pesquisas, tendem a contribuir para essa formação. É inquestionável a importância do trabalho no seu aspecto de prover o sustento do homem, mas é preciso considerar que a educação profissional e tecnológica deve voltar-se a uma formação que promova a emancipação do sujeito, ou seja, que possibilite a construção da sua autonomia. A educação deve proporcionar condições para que o sujeito compreenda a importância da sua ação ao realizar um trabalho, de maneira que este cumpra o seu objetivo financeiro, mas que, tendo acesso à cultura e à ciência ao aprender uma profissão, o estudante reconheça o seu papel na sociedade, permitindo a ele ser um sujeito autônomo. Isso acontece através da pesquisa como princípio pedagógico e do trabalho como princípio educativo. E esse referencial do trabalho como princípio educativo, ele é um referencial que vai para além da sala de aula. Então, ele é um referencial que passa a ser utilizado para pensar o seu modo de trabalhar na instituição, o seu modo de organizar o trabalho que realiza, divulgar o trabalho que realiza, integrá-lo com os demais setores, né, e as demais atividades da própria instituição. Para que o estudante que está sendo preparado para o mundo do trabalho possa de fato se sentir autônomo, a sua educação deve se dar de acordo com a concepção de formação humana integral, ou seja, uma formação que supere uma preparação para o trabalho apenas no seu aspecto operacional e que assim integre o executar e o pensar. Para que o profissional da educação possa colaborar efetivamente com a formação desse cidadão, é preciso que a sua formação também seja pautada nas mesmas noções. Freire salienta que o professor precisa pensar criticamente sua prática em uma formação permanente, e assim ele deve assumir-se como ser social e transformador ao reconhecer-se como objeto. Através da sua formação, esse profissional precisa saber da sua responsabilidade e não esgotar a sua prática no seu discurso sobre a teoria. O ProfEPT me ensinou muita coisa. Uma das primeiras situações, uma das primeiras aprendizagens foi a educação integral, né? Ensinar o aluno, né, interagir ao aluno, não apenas numa educação mecanicista, mas sim uma educação que se articula com o mundo exterior, que se articula numa noção crítica da sociedade, de transformação do ambiente de trabalho, de transformação do seu ambiente educacional, através da luta. O mestrado ProfEPT proporcionou, muito além de retorno financeiro, a compreensão do significado
da formação humana integral, compreendendo assim a formação humana integral como uma formação mais ampla, não limitada apenas às questões do mercado de trabalho. A formação humana integral é nosso alicerce, né? O ProfEPT, enquanto programa de mestrado profissional, ele tem como, né, uma missão principal justamente abordar esse aspecto da formação humana integral, né? Por intermédio justamente dos referenciais com os quais a gente trabalha e os referenciais com os quais a gente faz movimento, né, nas pesquisas que são realizadas com os nossos estudantes. Então, é uma concepção adotada, né, no ensino médio integrado, que também é outra referência de produção e de pesquisa e de fortalecimento, né, que nós promovemos ao fazer a formação de 50%, né, das vagas para os nossos servidores, né, dos institutos federais que trabalham com essa concepção humana integral, com o ensino médio integrado, e também para os demais, né, muitos colegas, inclusive das redes municipais e estaduais. A EPT, ela tem, né, um arcabouço, né, muito grande, né, de temas, né, que estão correlacionados. Então, dentro da educação profissional e tecnológica, outros temas que nós trabalhamos transversalmente, diretamente também, são a educação de jovens e adultos, a permanência e êxito, a diversidade, a inclusão, juventudes, né, trabalho, escola, temas inclusive, né, que fazem parte, né, do nosso projeto de curso, dentro dos macroprojetos a que cada uma das linhas de pesquisa está vinculada, né? Mas também temas trabalhados pelo rol de disciplinas eletivas, né, que nós ofertamos, que contempla, né, e tenta contemplar justamente essa diversidade de temas que fazem parte, né, e que atravessam a nossa educação profissional e tecnológica, né, que é a nossa área de concentração no programa. Eu tenho um grande apreço pelo programa do ProfEPT, tenho um grande apreço pelos institutos federais que acrescentaram muito na minha vida. O meu sentimento quanto ao mestrado ProfEPT é de gratidão. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive de me qualificar como trabalhadora da educação que me considero, e muitos colegas já ingressaram num doutorado e eu estou me planejando para futuramente também ingressar em um doutorado, e o sentimento é esse. Agradeço a todos os idealizadores dessa proposta tão bonita que é o mestrado ProfEPT. A minha formação no ProfEPT, eu vou colocar absolutamente satisfeita. Foi um divisor de águas, um divisor na minha vida, porque eu entendi o que eu estava fazendo ali, que o mestrado ProfEPT é uma inspiração para as pessoas poderem fazer mais e fazer melhor.